Última mensagem sobre família, Deus, família e igreja. Quero pensar nessa noite com você sobre o último tema. A partir do domingo que vem, durante mais ou menos uns 5 domingos, eu quero pregar sobre as parábolas de Jesus, as parábolas dos perdidos. Eu tenho pregado todas as parábolas na ordem em que elas aparecem na Bíblia, primeiro em Lucas. Então, eu imagino que um dia elas serão, se Deus assim permitir, fruto de um livro que eu pretendo escrever. Mas o fato é que nessa série que eu chamo de... Gente, me fugiu o nome da minha série, da minha cabeça. É muita coisa na minha mente. As famílias, as histórias contadas por Jesus. Enfim, falando ainda das parábolas, né? Estarei pregando sobre as parábolas dos perdidos, a ovelha perdida, a dracma perdida, ou a moeda perdida, e o filho pródigo, em 3 mensagens. Então eu quero partilhar com vocês a partir do domingo que vem. Mas hoje eu quero falar ainda sobre Deus, família e igreja, contando histórias. É assim, a minha cabeça vai funcionando devagarinho. Então, Deus, família e igreja, esse é o nosso tema. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma mensagem que eu tenho a convicção em meu coração, que é uma palavra de esperança. Porque a esperança que Deus colocou em meu coração, tenho certeza que Ele colocará em seu coração também. O tema da minha noite hoje é uma família centralizada em Cristo. Eu quero pensar com você, já que o nosso tema é Deus, família e igreja. Eu quero pensar com você a respeito da nossa família ter Cristo realmente no centro da nossa família. Não é apenas de maneira nominal, mas de forma literal, de forma internalizada, de uma maneira totalmente espiritual, ter Cristo no centro da nossa família. E o texto que eu quero usar como base é esse de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 10, é o texto que eu vou utilizar aqui para a nossa reflexão. Você pode acompanhar a leitura aí na tela, ou se você preferir, você pode também ler na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia eletrônica. Muito bem, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa noite, pelos louvores que cantamos. As canções de fato falam ao nosso coração, elas tocam a nossa alma, elas mexem com o nosso sentimento, elas nos aproximam do Senhor pela poesia, pela melodia, pelo dom da voz, pelo dom dos instrumentos, pela congregação reunida cantando. E agora, Deus, nós pedimos que continue a falar com a gente por meio da sua palavra, que ela seja algo que venha de encontro à nossa necessidade e que não venha confortar para que a gente fique tranquilos, mas que ela venha nos confrontar para que nós possamos mudar a nossa forma de viver. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente então está caminhando aqui para o final das nossas reflexões sobre esse tema Deus, família e igreja. E nessa mensagem então eu quero reforçar essa importância de que as nossas famílias estejam firmadas em Jesus Cristo. Como a gente já vem dizendo a cada mensagem, todos nós que pregamos aqui, eu, o pastor Rodrigo, a Gladys, todos que falamos aqui nesses dias, nós tocamos de alguma maneira sobre o fato de todas as famílias sofrerem com os ataques constantes que acontecem nesse mundo pós-moderno. E essa é uma luta ferrenha que todos nós enfrentamos, e ela só pode ser vencida por meio das armas espirituais.
Então, se somos famílias cristãs, famílias evangélicas, nós não vamos conseguir vencer as investidas desse mundo contra a família por nossa própria força e nem mesmo por nossa própria vontade, porque a nossa vontade nos engana muitas vezes, o coração do homem é enganoso, só pelas armas espirituais. Isso é desse jeito porque o maior inimigo das nossas almas, ele luta com armas que não são desse mundo. E o objetivo de Satanás é desestruturar e até, se puder, destruir as nossas famílias. Esse é o objetivo dele. Ele sabe que se as nossas famílias estiverem ruins, estiverem fragilizadas, isso vai acabar com toda a nossa estrutura espiritual. E por essa razão é que nós devemos estar atentos o tempo todo, em todas as situações, para ouvir a voz de Deus dentro do nosso próprio lar. Eu sei que olhando para o mundo que a gente está vivendo, às vezes parece meio impossível ter um lar centralizado em Cristo, não é? Parece uma batalha bem difícil, como de fato é. E é claro também que a gente não pode se iludir. A triste realidade é que a maioria das famílias cristãs, lamentavelmente, estão muito aquém dos padrões bíblicos. A maioria das famílias cristãs estão muito distantes daquilo que a palavra de Deus ordena. Bom, se a gente seguindo os padrões da palavra de Deus, a gente já enfrenta lutas, o que a gente vai dizer dos cristãos nominais que não se importam em viver um estilo de vida, que é um estilo de vida de acordo com os padrões do mundo e não de acordo com os padrões bíblicos? Então, o que evidencia um lar ser verdadeiramente cristão? O que faz uma família ser mesmo cristã? Será que é um lugar onde reina a paz, o silêncio, a tranquilidade, a alegria continuamente, né? Lá é tudo maravilha, né? Tudo beleza? É óbvio que não, né? É óbvio que não, sem sombra de dúvidas que não. Mas vamos ver então o que é uma família, um lar centralizado em Cristo. A ideia de um lar cristão é um lugar perfeito. Essa ideia de imaginar que o lar cristão possa ser um lar perfeito ou quase perfeito não é bíblica, não é. Porque nós vemos, por exemplo, nas próprias histórias bíblicas, falhas em absolutamente todas as famílias, todas, até na de Jesus, com exceção de Jesus, não é? Lembra da Maria, que falou para Jesus assim: faz alguma coisa aí, você tem poder, acabou o vinho, a galera está mó triste aí, né? Resolve o problema. E aí Jesus fala assim: quem é você para determinar aquilo que eu vou fazer? Eu faço as coisas na hora que eu entendo que deve ser feito, não é? Maria fala como uma humana, não é? Então não há família perfeita. No lar, em determinados momentos, todos fracassam. Não é? Você há de convir comigo que, vez por outra, um de nós na família temos algum tipo de fracasso. Quando não é a família inteira que fracassa. Ou quando o fracasso de um gera fracasso para todos, em algum aspecto. Os pais fracassam e muitas vezes fracassam lamentavelmente na relação com seus filhos, por exemplo. Os cônjuges falham na sua relação um com o outro. Filhos erram no convívio com os seus pais, não é? Nós vemos isso acontecendo e, consequentemente, todos falham assim em relação ao próprio Deus. Essa é uma imagem realista de qualquer lar, inclusive um lar cristão. Todas as casas, todas as famílias são assim. É interessante a gente observar no texto base que nós acabamos de ler, o versículo 7, pode colocar aí, ele diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que interessante, João está falando sobre o problema que nós temos com o pecado, é isso que ele está falando. Mas no versículo 7, ele já dá o segredo da vitória. A gente está envolvido num mundo de pecado, numa vida de pecado, somos pecadores. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o João ele já nos mostra de plano, logo de início, onde está a solução para o problema da nossa vida. Esse versículo ele mostra que quando nós andamos em comunhão com Cristo, nós vivemos bem uns com os outros. E é claro que isso inclui também as nossas famílias. E de acordo com o texto completo, né, o 1 João 1, de 5 a 10, o texto que a gente leu, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma família inabalável, é preciso que o nosso lar seja, portanto, centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse texto que nós lemos não é um texto especificamente para falar de família.
mas é um texto que fala sobre os problemas que todos nós enfrentamos nas nossas famílias, e ele mesmo traz a solução para nós. Então é preciso que a gente compreenda o caminho pelo qual o texto quer nos conduzir. Então a primeira coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite é a seguinte: que uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que reconhecem que são pecadoras. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente, se você quer que a sua família seja uma família onde Cristo seja o centro dela, nós precisamos reconhecer isso aí. Então o verdadeiro lar cristão é lugar onde vivem pecadores, mas é também um lugar onde as pessoas admitem esse fato, o fato de serem pecadoras. Mas não é só compreender, não é só admitir, é compreender o problema. Não é só admitir que é pecador, é você compreender o problema do pecado na sua vida, você saber onde está a solução e, como resultado, você crescer na graça de Jesus Cristo. Porque é por meio dela, não é? Porque nós não somos bons em nada para que nós sejamos salvos. É óbvio que não há como esperar a perfeição de uma família. Já falamos isso aqui várias vezes. Todos que estão ali são pecadores, que por vezes retornam aos seus pecados. Vez ou outra, retornamos para o nosso pecado. São pessoas que entram numa relação de vida, vindas primeiramente de outro contexto familiar, e cada um de lá do seu contexto traz as suas bagagens. E nessas bagagens há muitas virtudes, mas você há de convir também comigo que há muitos defeitos que nós trazemos da nossa casa. E esses defeitos, eles têm origem na natureza pecaminosa de cada ser humano, e é preciso lutar com ela, essa natureza, o tempo todo. Essa é a batalha da vida. O fato é que o lar é um ambiente de desnudamento, e por isso ele definitivamente revela quem realmente somos, não é mesmo? Então não há como esconder o nosso verdadeiro caráter para os de nossa família. Não tem como. Não tem jeito. Lá em casa todo mundo sabe quem a gente é. Por exemplo, né? Já viu quando alguém fala assim: nossa, você é tão calmo, né? Aí o cônjuge fala assim: é porque você não fica com ele o dia todo, né? Já viu isso? Ou uma criança, né? Nossa, como ele é obediente, né? Foi obediente, né? É porque você não está aqui em casa todo dia, né? Antes de vocês chegarem, a gente teve uma conversa bem braba aqui, antes de vocês chegarem aqui para nos visitar. Não é assim? Por quê? Porque em casa nós não temos como esconder o nosso caráter. Até conseguimos fazer isso perante a sociedade. Durante algum tempo até conseguimos. Mas dentro das nossas casas, nós somos simplesmente quem somos, não é? Então assim, às vezes as pessoas falam: nossa, pastor, você é tão calmo, né? Aí a Cris fala assim: é porque você não está com ele o tempo todo, né? Você não conhece ele o tempo todo. É só um temperamento transformado por Deus, né? Então por isso muitos lares evangélicos sofrem. Pessoas que são uma dentro de casa e outra na igreja, por exemplo. Saiba que esse tipo de contexto só faz com que os familiares mais se afastem de Deus do que se aproximem dele. Por exemplo, isso tem afligido a vida de muitas famílias onde há líderes da igreja, sobretudo pastores, que são homens de Deus dentro da sua igreja, mas são terríveis dentro da sua casa para a sua própria família. Outro grande problema que nós enfrentamos é o legalismo. É duro a gente dizer isso, mas existem muitos pais e mães que são legalistas. Estou falando de pais cristãos, ou seja, religiosos demais, cheios de regras, e que por sua rigidez, achando que estão fazendo certo, estão mesmo fazendo o errado. Então, não é à toa que muitos crentes hoje, que nós consideramos até fiéis, possuem filhos que estão totalmente fora da igreja, e alguns que não querem nem mesmo ouvir falar de igreja. Isso é uma dura realidade. Então, já conversei com muitas pessoas que lamentam pelos seus filhos fora da igreja, mas foram extremamente radicais com eles em algum tempo. Eu sei que os pais tentam acertar sempre, eu sei que nós estamos intencionados em fazer o certo, mas às vezes somos religiosos demais, radicais demais. Eu me lembro que quando eu era garoto,
nós tínhamos o hábito, olha que coisa, você vai falar assim, que absurdo, pastor. Nós tínhamos o hábito de ler revista em quadrinhos, gibi, né? Então, nós líamos as revistas em quadrinhos, e o meu irmão lia muita mesmo, e aí ele tinha várias, um monte mesmo, e aí eu me lembro que uma vez um líder da igreja criticou isso. Por que você deixa ele ler esse tipo de literatura? Disse para meus pais disseram, a gente não vê nenhum problema nisso não, e mudaram o rumo da prosa e está tudo certo, não é? Mas não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes que nós fomos recriminados por causa disso. Bom, o meu irmão é um pastor hoje, com pelo menos mais do que o dobro do tempo de pastorado meu, pastor de uma grande igreja, um gênio na teologia, um grande estudioso, eu admiro muito ele lia muito os seus gibis, e isso o levou a ler muitos livros, não é? E eu não consigo chegar, né, à sandália do conhecimento bíblico, teológico, que o meu irmão tem. Espero que ele venha aqui um dia para dar um grande estudo para a gente aqui. A gente vai sair até meio desnorteado daqui, né, quando ele falar, eu tenho certeza, não é? Então, nós seremos abençoados. Percebe? Porque dentro de casa, para a gente estava tudo certo. Eu me lembro, por exemplo, no meu tempo de infância, pais que criticavam porque os filhos iam ao cinema, não é? Ou igrejas batistas mais tradicionais do nosso tempo, não é? Mais tradicionais do que as nossas de hoje ainda, que não se podia, por exemplo, bater palmas. Então, às vezes iam numa outra igreja, via aquilo acontecendo, chegava aqui não pode, aqui não é permitido, porque os líderes, os religiosos do nosso tempo, percebe? Não pode ouvir música não evangélica, não é? Tá? Não pode ouvir música, o crente só pode ouvir música evangélica. Onde está escrito isso? Acha para mim a Bíblia onde está escrito isso, não é? Então assim, nós criamos coisas da religião, e aí nós incutimos isso, nós obrigamos, subjugamos nesse sentido. Outra coisa, né? Tipo, você vai à igreja sim, me lembro de conversar, já falei isso aqui, de conversar com um pai de um adolescente enorme, um moço, um menino grande assim, altão, e aí o pai falava assim, ele vai à igreja sim, enquanto ele não fizer 18 anos ele vai, porque ele é meu filho, ele tem que me obedecer, e ele vai, e de fato ele obedeceu o pai até os 18, depois ele nunca mais botou o pé dentro de uma igreja. Esse era o jeito certo? Será que o jeito certo não era servir na comunidade, amar a igreja, fazer com alegria, jamais colocar a igreja em segundo plano, nunca falar mal da sua igreja e incentivar os seus filhos a entregarem a vida a Jesus, servirem na igreja, dedicarem o seu coração a Jesus, a servir em algum ministério, enfim, seja o que for? Eu acho que esse é o caminho, não é? Então, infelizmente, eu preciso dizer isso, que muitos religiosos acabaram, por mais que pensassem que estavam fazendo bem, estavam fazendo mal e acabaram perdendo os seus filhos para o mundo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Pode colocar aí. A melhor coisa que podemos fazer para a salvação da nossa família é buscar a santidade por meio da integridade. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. O caráter, a minha vida de serviço ao Senhor. Como que você pode imaginar que o seu filho vai se dedicar a Jesus se você não se dedica? Como que a gente pode imaginar que nós teremos uma família dedicada ao Senhor se o Senhor não é prioridade na minha vida, na nossa vida, na vida da minha família? Eu já disse não sei quantas vezes, mas eu tenho que voltar a repetir isso. Outro dia eu vi o Thiago Matos da Red colocando alguma coisa sobre isso, e eu li, até repostei o vídeo dele, porque é a história da minha vida. Então nós estávamos de manhã aos domingos, a gente dormia sempre tarde, a minha família sempre foi de dormir tarde, até hoje a gente dorme muito tarde, e aí a gente acordava no domingo, todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, os meus irmãos fizeram faculdade, estudar, todo mundo a vida pegada o tempo todo. E aí a gente chegava no final de semana, no sábado tinha atividades da igreja, a gente ia, era uma loucura aquilo. E aí era manhã, tarde e noite, uma doideira, não sei, achava tempo para estudar nas entrelinhas, era uma loucura. E aí ainda fazendo direito na época, um negócio complicadíssimo ainda. E aí eu me lembro que nós, no domingo, sábado à noite, a gente ficava ali no sofá conversando, ou saíamos, sei lá o quê, e dormíamos tarde, no outro dia levantávamos de manhã. Minha mãe abria a porta do quarto, estava eu e meu irmão dormindo num quarto, e a minha irmã dormindo no outro. E aí minha mãe dizia assim, todo mundo
levanta. Na hora de dormir, ninguém quer dormir, né? Mas vai levantar sim, porque domingo é o dia do Senhor. Na minha cabeça eu pensava assim, o dia dele, pode ficar com um dia para ele, eu não quero. Pode ficar à vontade aí, pode ficar com o seu dia, eu vou ficar aqui na minha, né? E aí a minha mãe ia lá e levantava, e se a gente não levantasse, ela voltava mais enérgica ainda, vocês têm que levantar, vocês vão à igreja, e assim ela nos pressionava, e a gente ia à igreja. E nós servíamos na igreja. E a gente ia, e a minha família era envolvida, os meus pais envolvidos, a minha família envolvida, todos nós. E a gente teve dias mesmo que eu não queria ir não, mas aí o meu pai e minha mãe estavam lá servindo e a gente ia e, bom, enfim. Eu amo a igreja de Jesus. Eu aprendi a amar isso aqui, e eu me tornei pastor de uma igreja. Era um dos meus maiores temores, era me tornar pastor. Eu dizia, às vezes quando era mais jovem, alguém falava assim, você podia ser pastor. Eu falei, Deus me livre disso, eu não quero isso para a minha vida não, né? Está me desejando mal, né? Eu quero ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro. Esse era o meu plano de vida. Mas a minha família me levou à igreja. Mas a minha família era a igreja. A minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos eram a igreja. Nós estávamos reunidos em casa, o que era na igreja era em casa. A dedicação ao reino de Deus, ao serviço, a obediência à liderança da igreja, o apoio à vida do pastor. Nunca ouvi o meu pai e a minha mãe falando mal do pastor, mesmo quando às vezes aconteciam coisas bem ruins. Eu me lembro que às vezes o pastor ia lá e sentava com meu pai falava, pastor, mas o senhor não acha que é melhor pensar assim, não é melhor refletir dessa maneira? E eu via isso, essa conversa honesta, não criticando, mas apoiando e ajudando, não permitindo que as pessoas fizessem movimentos, não é, como aconteceu muitas vezes, de pessoas criarem movimentos para tentar rachar a igreja, e eles sempre firmes com Jesus, com a comunidade, com a igreja, com a liderança, o respeito. Nós aprendemos isso. E aí nós carregamos isso para a nossa vida. Eu, a minha irmã e meu irmão, servindo hoje na igreja, no reino de Deus. Eu quero desafiar você a mesma coisa. A melhor coisa que podemos fazer para a salvação da nossa família é buscar a santidade por meio da integridade. Lembra-se da frase do pastor Lazzarini? Você nunca vai levar o seu filho, a sua filha, a uma vida espiritual que seja maior do que a sua. Nunca você vai conseguir isso. Então, em outras palavras, ao invés de querer mostrar perfeição, porque nós não somos mesmo, mostre autenticidade e deixa que o Espírito Santo transforme e mude as suas atitudes. Então, de vez em quando a gente dá uma mancada e a gente fala assim, poxa, desculpa esposa, desculpa filha, né? Eu não deveria ter dito isso, eu sou pastor, minha postura foi muito errada, então me desculpa, eu errei. Então isso é autenticidade. Nós precisamos ser assim, se nós queremos construir uma família, um lar centralizado em Jesus. Pare de tentar mostrar quem você não é. Onde há um abismo de gerações, por exemplo, construa uma ponte por meio do diálogo, da reciprocidade, do respeito mútuo. O que funcionou no meu tempo, talvez não sirva mais para hoje. A maneira como tratávamos antes, talvez precise ser revista, ser remodelada para esses dias que nós estamos vivendo. Mas tudo começa quando nós reconhecemos que os nossos lares são compostos de pecadores que necessitam da graça do Senhor. Amém? Eu desejo de todo o meu coração que você seja assim. Se você está me assistindo pela internet aí, agora ou em qualquer dia da semana, e você preferiu não vir à igreja, eu vou dizer para você o seguinte: não faça isso, não faça isso. Frequente a igreja, vá à igreja, sirva a Jesus por meio de uma igreja, conduza, se você é o pai, a mãe, conduza os seus filhos à igreja, abençoe a vida do seu filho. O maior bem eterno que nós podemos deixar para a nossa família não é o dinheiro, não é a profissão, nada disso. São as coisas do Senhor, é o próprio Jesus. Esse é o maior valor que nós podemos deixar. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá bom? Eu sou o pai de uma moça, não é? Agora casada, e eu procurei ao máximo levá-la até Jesus, e a Bela está servindo numa outra igreja com muita alegria, servindo mesmo numa igreja junto com o marido dela. Graças a Deus, sou grato a Deus por isso. Não é por meu mérito, eu simplesmente repliquei o que o meu pai e a minha mãe fizeram na minha vida, na vida dela também. E eu espero que ela tenha muito sucesso profissional. Mas se ela não tiver sucesso profissional nenhum e tiver um perrengue a vida inteira, se ela morrer com Jesus, eu ficarei muito feliz. E eu gostaria que você pensasse da mesma maneira.
Eu não estou dizendo que você não tem que investir no seu filho, é óbvio que temos. Eu não estou dizendo que a gente tem que largar as coisas desse mundo e viver só dentro de igreja, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, nós devemos plantar as raízes da nossa família em Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. Nada do que nós conquistarmos nesse mundo valerá se nós perdermos a nossa salvação em Jesus. E nós, pais, somos os maiores responsáveis pela vida dos nossos filhos. Então, um lar verdadeiramente centralizado em Cristo é formado por pessoas que reconhecem que são pecadoras. E por isso elas lutam para deixar prevalecer não a sua própria vontade, mas o melhor do Senhor para toda a família. Amém? A outra coisa que eu queria falar para você nessa noite é que uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que se arrependem dos seus pecados. Então, um lar centralizado em Cristo é formado por pessoas que admitem os seus pecados pelo fato de saberem que a Bíblia diz que nenhum crente jamais é perfeito durante toda a sua vida. Simplesmente por isso. Olha que interessante os versículos pares do texto que a gente leu, o 6, o 8 e o 10. Olha que bacana. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Já mostrou distância de Deus, está vendo? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É como se João estivesse dizendo o seguinte: deixa de ser hipócrita. Reconheça que você é pecador mesmo. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, admitir as nossas falhas é uma coisa muito difícil. É muito difícil admitir que estou errado. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos tendo uma atitude nobre e dando um enorme passo na direção daquilo que é o melhor e o mais correto para a nossa vida. Então comece por aí. Parece para mim que é mais fácil admitir as nossas falhas fora de casa do que dentro dela. Não é? É só a gente fazer um autoexame aqui, olha. Raramente nós pedimos perdão ao nosso cônjuge pelos nossos erros. Não é? Eu já contei para vocês a minha história. Eu estava pregando um dia na minha igreja lá em São Paulo, na minha igreja anterior. A gente estava a igreja lotada, vivendo uma época maravilhosa na igreja. E aí eu e a Cris tivemos uma discussão, tivemos uma briga, né? E aí a gente estava sem se falar já uns 2 dias. Aquela briga de marido e mulher, né? Tipo assim, pega aquele pote para mim, aí você pega, entrega e nem fala nada, né? Não é assim? Leva o lixo. E aí você ainda leva, né? Mas nada de conversar. Não é assim que os casais brigam, né? A gente faz o básico que tem que manter, né? Mas a gente tá brigado, a gente não conversa. Aí os filhos percebem. Às vezes o filho fala assim, para com isso, né? Mas a gente, orgulhoso, a gente continua. E a gente estava assim. E aí eu tinha preparado a minha pregação e eu me lembro que na minha pregação eu falava algo sobre o perdão, reconhecer as falhas. E aí enquanto eu pregava... Interessante, né? Que eu estudei a pregação, estava preparado para ela, mas é como se a minha mente tivesse uma nuvem, eu não estivesse me lembrando daquilo. E aí na hora de pregar, estava eu pregando e a Cris sempre sentou assim à frente, ela e a Bela juntos, e eu pregando: você deve perdoar as pessoas, você deve amar as pessoas, reconhecer as suas falhas. E eu olhando ali para ela e dentro do meu coração, eu ouvindo uma voz secreta falando assim: você é um hipócrita, um mentiroso, né? Se você não resolver isso, eu vou mandar fogo do céu e vou fulminar você. Não, também não foi tanto assim, né? Estamos na época da graça. Aí, cheguei em casa, aí o que vocês acham que aconteceu? Nada, porque eu continuei extremamente orgulhoso, não é? Depois que eu cheguei em casa, continuei do mesmo jeito. A gente comeu alguma coisa, sem conversa, e aí deitamos na cama. Mas aquele negócio estava aqui na minha cabeça, pesando aqui na minha cabeça. E aí eu relutei, talvez ainda uns 20 minutos. Cada um virado para um lado, porque é assim que dorme quando briga, não é? Casais não é assim? Um vira para lá, outro vira para lá. E aí fica cada um na sua. E aí a gente estava ali desse jeito. E aí vocês vão achar até engraçado. Sabe como foi que eu tomei a decisão para mudar ali, para conversar? Eu contei 1, 2, 3 já. Foi a única maneira que eu consegui achar para quebrar o meu orgulho. Na minha cabeça eu pensava assim: eu preciso falar, Deus está aqui me apertando, eu sou um hipócrita que fui lá, preguei, todo mundo achou lindo, maravilhoso, mas eu mesmo não estou conseguindo fazer isso dentro da minha própria casa. E aí eu falei: eu vou falar, e fiz assim: 1, 2, 3, na minha cabeça, né? 1, 2, 3, já. Cris, a gente precisa conversar. E aí a gente conversou e a gente se acertou. Percebe? Dentro da nossa casa é o lugar mais difícil de nós praticarmos
esses atos, não é, espirituais e reconhecer as nossas próprias falhas. Então, raramente nós pedimos perdão para o nosso cônjuge, pouquíssimas vezes os filhos admitem sua rebeldia diante dos seus pais, não é? Às vezes o pai está falando para você, você não está obedecendo, eu falo, para com isso aí, né? Se liga, né? Tipo, não, tá de boa, né? E aí você está falando com o filho, ele acha que não, que você é chato, que você está pesando, né? Talvez sai, bate a porta, não é? Então, muitas vezes são assim, né? Essa rebeldia diante dos pais, ou pais que, por exemplo, não admitem os seus excessos diante do filho. Então ele vai para o trabalho, lá no trabalho ele reconhece e fala para o pessoal que trabalha com ele, ô, gente, desculpa aí, né? Eu peguei pesado aí e tal, né? Mas ele não consegue dizer para o filho, filho, eu errei, eu exagerei com você. Percebe? Então, dentro do lar, talvez seja a nossa missão mais difícil em relação a corrigir os nossos pecados. Então, isso tudo é fruto do pecado que habita dentro de nós. É o mais profundo. É a dificuldade que enfrentamos. Mas é importante também saber que quando nos omitimos da nossa responsabilidade dentro do nosso próprio lar, nós estamos pecando contra o Senhor. E esse é o grande problema. Olha o que é que Tiago escreveu. Ele disse assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E olha também o que Paulo orienta para o seu filho na fé, Timóteo. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, nós estamos numa situação embaraçosa, se nós não mudarmos a nossa conduta. Não é possível que nós vivamos uma vida em nossa família achando que só porque somos pais, somos os mais corretos, ou só porque somos filhos, somos os mais conectados com esse tempo. Não, pai, você está por fora, você não entende nada do que está acontecendo no mundo hoje em dia. Talvez você pai, você mãe já ouviu isso. Não, você não está ligado no que está acontecendo hoje em dia, não é? Às vezes nós achamos que por causa disso, a gente é que está certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A família foi instituída por Deus da maneira como ela é, com as suas diferenças, com os seus conflitos de gerações, e tudo isso obedece a um propósito de Deus para ela. Então, talvez você olhe para o seu filho adolescente e fale assim, nossa, essa fase da adolescência, isso é uma fase horrível, não é? Mas você já parou para pensar que Deus fez os adolescentes como Ele fez? E que talvez Deus fez isso justamente para nos treinar para sermos melhores como pais e criar pontes com eles na fase mais difícil da vida deles e que de uma certa forma se reflete numa dificuldade para a nossa própria vida por causa do chamado abismo de gerações, que a gente precisa construir uma ponte, a ponte do diálogo e dos acertos. É claro que os nossos filhos devem submeter-se à nossa autoridade como pais, e não importa a idade que eles tenham, enquanto eles estiverem morando dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. É evidente que sim. Mas nós precisamos construir uma relação dentro da nossa família, que seja uma relação de amor, uma relação de paz, e sobretudo entender que Deus nos deu a nossa família como ela é, e por isso nós devemos trabalhar em prol do reino de Deus por nossa família. Amém? A gente tem que admitir que nós somos todos pecadores, e que Deus quer começar uma transformação primeiro em nossa vida e depois em nossa família como um todo. A outra coisa que eu queria falar para você aqui nessa noite é que uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que se corrigem dos seus pecados. Uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que sabem o que fazer com os seus pecados. Por terem a Bíblia como seu padrão de fé e prática, além de saberem que os problemas que ocorrem nas suas casas é proveniente, nascido do pecado que habita dentro de cada um de nós, essas pessoas também sabem que devem derramar todos os seus pecados aos pés da cruz de Jesus. É lá que os nossos pecados terminam. De fato, a salvação em Jesus é um ato único, claro. Mas a vida com Cristo é uma jornada que só termina quando Ele nos chamar para a eternidade. Por enquanto caminhamos aqui nessa terra, a gente está trabalhando em prol de viver uma vida de santidade com o Senhor. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente está sujeito a quedas e a falhas por causa do pecado que nos cerca o tempo todo. É algo do qual, de vez em quando, não conseguimos escapar. Uma família centralizada em Cristo precisa se valer então de armas espirituais para vencer o pecado dentro do lar. E nessa hora é que irão valer as orações, a leitura da Bíblia,
e a vida devocional. E aí aqui eu queria falar um pouco sobre isso, porque talvez você tenha em mente que vida devocional é aquele tempo que você para com a família, a fim de você ler a Bíblia e você orar. Isso de fato é muito bom, extremamente importante, né? A gente estava na reunião de 2 PGs essa semana, numa reunião maravilhosa na quarta-feira, né? Um tempo bem especial ali na casa do Francisco e da Andréia, e eles compartilharam conosco como eles fazem as orações e a leitura bíblica devocional, um tempo de culto em família. Graças a Deus por isso. Deus abençoe a vida deles e tantas outras famílias que continuam aplicando isso dentro da sua própria casa. Entretanto, eu queria ir um pouco ali à frente disso, um pouco além disso, porque isso, como eu disse, é muito importante, mas eu queria que a gente aprendesse a diferenciar o momento devocional da vida devocional. O momento devocional, ele acontece quando nós de fato nos assentamos no sofá da casa ou à mesa da cozinha e abrimos a Bíblia, fazemos ali uma reunião com nossos familiares, né, com os olhos na palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. E como já disse, isso é muito bom e de fato muito importante. Mas preste atenção no que você vai ler aí. A vida devocional é ainda maior do que isso. A gente precisa dizer que ela é resultado inclusive do momento devocional. Ela é o dia a dia com o cônjuge e os filhos. Ela é algo que acontece o tempo todo e em todo lugar. Porque, como eu sempre digo aqui, não temos outra vida. Na vida cristã? Não, a nossa vida é cristã. A minha vida de crente, porque você tem uma vida que não é a vida de crente, né? Tipo, você tem 2 identidades, né? O cristão não tem 2 identidades. A nossa vida é cristã, em qualquer lugar que a gente tiver. Então é algo que acontece o tempo todo e em todo lugar, a vida devocional. É um testemunho constante em casa, na rua, no trabalho, na escola, com os vizinhos, com os amigos, na igreja, na padaria, na lanchonete, no supermercado, na praia, no parque, no shopping, no carro, enfim, em todos os lugares onde nós estivermos, a nossa vida é cristã e a nossa vida é devocional. A nossa vida é uma devoção constante ao Senhor. E se você olhar para a Bíblia, você vai perceber como ela apresenta muita coisa sobre a importância de praticarmos um estilo de vida devocional. Eu escolhi aqui alguns exemplos. Olha só, por exemplo, Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Está vendo? Pressupõe constância. Olha o Deuteronômio 6:7. Ensine-as, ele está falando das leis, decretos e ordenanças do Senhor, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu acho que se a Bíblia fosse escrita hoje, ela fala assim: quando vocês estão andando de carro indo para o trabalho, quando vocês estiverem no Uber, quando você estiver no ônibus, quando você estiver no trem, não é? Em todo lugar, na fila do banco, aproveite para ensinar. Olha esse agora. A sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Você falou, mas ele fica lendo a Bíblia o tempo todo, não faz mais nada, é? Meditar não é ler. Então ele leu, ele tem o conteúdo da palavra lido e ele medita naquilo. O que isso representa, né? Eu estou fazendo o estudo do batismo com algumas pessoas que não podem estar aqui no domingo, e aí eu conversava com a Íria, né, essa semana, e eu dizia para ela o seguinte: a gente lê a palavra de Deus e ela é como quando a gente come, né? Porque é assim que fala na lição do batismo. Então você come o alimento, se você comer muito rápido, você pode passar mal. Então você come o alimento, você mastiga, depois você aguarda, não é? Ele vai fazer a digestão para depois, né, aproveitar os nutrientes do alimento, não é assim? As vitaminas para o nosso corpo. A leitura da Bíblia é a mesma coisa. Então você vai ler a Bíblia e durante o dia, o que você leu, aquilo vai valer. Como isso se aplica no meu dia a dia? Como eu posso ter uma vida com o Senhor a partir daquilo que eu tenho experimentado na palavra, no convívio com os irmãos, na igreja, enfim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Palavras do próprio Jesus. Então é uma constância. Finalmente, olha as palavras de Paulo a Timóteo: dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino.
Então a palavra é assim, olha, aprende tudo isso e guarda para você aplicar na sua vida. Portanto, uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que o buscam e que não se cansam de se corrigirem dos seus pecados. Não por si mesmas, mas por meio do Senhor. São pessoas que reconhecem que os têm, mas que querem vencer esses pecados todos numa comunhão e numa vida devocional constante. Amém? E a última coisa que eu gostaria de dizer é que uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que abandonam os seus pecados. Até aqui a gente só falou sobre a existência dos pecados, a gente falou que os pecados estão em nós, infelizmente, a gente falou que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, mas agora vem o ponto mais importante, ou pelo menos o ponto que encerra a questão: abandonar os pecados. Uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que decidem, de uma vez por todas, abandonar os seus pecados. Onde há vida espiritual, há também crescimento espiritual. Onde existe vida espiritual, existe crescimento espiritual. Versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Muitas famílias estão sofrendo por carregarem pecados. Então, a falta de perdão, a não renúncia de algumas coisas, a divisão de pensamentos, não conseguem chegar a um acordo, várias circunstâncias que nós poderíamos pensar. É preciso vencer essa barreira e abandonar esses pecados para que a família possa prosperar, como diz a palavra de Deus. E eu acho que prosperar aqui está em todos os sentidos. Pode ser financeiro também, porque talvez prosperidade financeira nem seja exatamente ter um montão de dinheiro, não é? Mas talvez esteja mais relacionado ao contentamento. O pecado, ele atrapalha a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo, e isso também inclui as nossas famílias, com toda certeza. Não é fácil vencer os pecados, não é fácil. Essa é a nossa luta. A nossa natureza pecaminosa sempre puxa a gente para baixo. Como famílias, a gente sabe das fraquezas uns dos outros e podemos nos ajudar em oração e apoio. Que tal se como família a gente tivesse a coragem de partilhar as nossas lutas e pecados e dizer assim: orem por mim, me ajudem em oração, para que eu também consiga vencer os pecados. É como Tiago escreveu lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Veja que o texto está dizendo que quem pode perdoar pecados é só o Senhor, mas nós podemos confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Certamente esse versículo também se aplica às nossas famílias cristãs. E aí eu quero dizer para você o seguinte: a família, portanto, deve ser também um lugar de confissão e cura, mas também um lugar de aceitação e amor. Porque senão a gente não vai chegar a lugar algum, não é? Se eu não tiver a liberdade de confessar o meu pecado para receber cura dentro da minha própria casa e na minha própria família não ser aceito para a cura acontecer, então nós, infelizmente, rompemos a possibilidade do avanço para a bênção sobre a nossa família. Eu quero concluir a minha meditação aqui dizendo para você o seguinte: nós somos desafiados por Deus a vencer as pressões desse mundo e as pressões também do inimigo. Satanás não tem nenhum interesse que as famílias prosperem. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde os valores familiares estão sendo relativizados. Novos formatos de família, embora isso não possa ser chamado de família, nem pela lei de Deus e nem pela Constituição brasileira. Mas enfim, novos formatos estão sendo criados, fazendo descer goela abaixo das pessoas para que elas aceitem, e muitas vezes elas aceitam, até nós cristãos, não é? E aí ficamos passivos diante dessas circunstâncias. A igreja não foi chamada para passividade.
Então, qualquer outro jeito de família que não seja aquele instituído pelo Senhor, não é família. Isso não tem a ver nada com ódio, obviamente que não, não é? Nós amamos as pessoas e nós queremos o bem de todas as pessoas e nós respeitamos a todas as pessoas. Elas são muito bem-vindas em nossa comunidade chamada igreja, muito bem-vindas, mas nós obedecemos a palavra de Deus e nós não vamos negociar esses valores, entende? Então, quando falamos sobre família, isso para a gente é supremo. E a gente é desafiado por Deus a vencer as pressões desse mundo. Não nos conformarmos com esse mundo, mas vivermos a transformação que a palavra de Deus nos chama a viver. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude para nós vencermos essas batalhas. Então, apenas para você guardar aí no seu coração, para você relembrar e guardar. Uma família, pode colocar, centralizada em Cristo, é formada por pessoas que reconhecem que são pecadoras. Uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas arrependidas dos seus pecados. Uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que buscam se corrigir dos seus pecados. E finalmente, uma família centralizada em Cristo é formada por pessoas que abandonam os seus pecados. Que nossas famílias centralizadas em Cristo deixem o pecado para trás e vivam o melhor de Deus, para que nós sejamos famílias abençoadas. Eu quero que você leve esse versículo agora como uma promessa de restauração para a sua família. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Talvez a sua família está vivendo um caos. Talvez a sua família está diante de desafios muito grandes. Então, deixa que Cristo inunde o seu lar. Que Ele seja o mais importante, o primeiro de todas as coisas. Eu fiquei pensando se a gente não poderia parafrasear esse versículo e aí a gente declarar assim. Quero encerrar com essa frase. Portanto, se uma família está em Cristo, é uma nova família. As coisas antigas já passaram. Eis que o novo de Deus irá acontecer. Amém? Quero convidar você a ficar em pé comigo. Nós vamos orar nesse momento. Quero orar por nossas famílias. Colocá-las diante de Deus. Eu sei que você tem